Aleluia, que a graça e a paz do Senhor Jesus seja com você nessa manhã abençoada de quarta-feira. Esse é o nosso devocional, é o pão quentinho chegando até você nessa manhã para trazer uma palavra do Senhor ao seu coração, para ser uma voz aí da parte de Deus, trazendo uma palavra que vai edificar a sua vida, vai te enriquecer, né? Vai te fortalecer, vai te revigorar, né? Quem sabe vai abrir teus olhos às vezes para uma realidade que você estava precisando ver, né? Mas sobretudo a minha expectativa aqui sempre é que o Senhor fale com você alguma coisa que vai alimentar o seu coração, vai alegrar a sua manhã, vai te fortalecer, né? Ou vai atrair os seus olhos para a direção correta, né? Nós precisamos começar os nossos dias olhando para o Senhor, né? Olhando para a palavra de Deus, com o nosso coração cheio daquilo que Deus tem dito para nós, para que possamos de fato viver um dia cheio de vitória em nome de Jesus, amém? Estou aqui tomando meu chimarrão, o dia hoje está bonito, você está vendo pelo reflexo aí, que o céu tá aquele negócio maravilhoso hoje. Hoje, penúltimo dia de férias, aleluia, eita glória. Passou também desconfigurado, né, de férias, aqui a gente, tipo assim, deixa o negócio correr. Ai, Jesus da glória, eu já tô com vontade, já tô doido para voltar pro batente de novo, aleluia. Mas tem sido dias muito bons com a família, né? Muito bom poder desfrutar daquilo que o Senhor nos dá, né? Da família que o Senhor nos dá. Então é uma grande bênção. E o restante do ano, meu amigo, a gente acelera, engata uma quinta, pisa o pé lá no, sabe? Pisa fundo no acelerador e acelera. E aí é correria, né? Então é importante dias como esses, né? Você pode ter uns dias aí de férias com a sua família, né? Faça sempre isso, aproveite, né? Eu louvo a Deus, nós que moramos aqui, né, no litoral, nós já moramos no lugar onde as pessoas vêm tirar férias, né? Então é um privilégio, né? Uma grande bênção, né? Então, mas se você não mora em lugares assim, né? Porque a gente nem sempre morou no litoral, a gente veio do interior, né? Do interior do Brasil, né? Lá do Mato Grosso. E então nem sempre podemos tirar férias assim, né? Então, mas eu vou lhe falar, ainda que o assunto não seja férias hoje, tá? Então uma palavra para você aqui. Mas eu me lembro que mesmo estando, né? Às vezes impossibilitado de às vezes de tirar férias e sair da cidade, etc e tal. Mas assim, gente, a gente sempre sabia onde que tinha um rio, entende? Onde tinha um riozinho, onde tinha um rio para tomar banho, para pescar, para fazer um churrasquinho, entendeu? Então assim, mas se não dava para sair de férias e ir para praia, ir para algum lugar e tararau, meu amigo, mas a gente tinha um riozinho, ia pro rio comprar um pedaço de qualquer coisa para assar, entendeu? E fazer um churrasquinho, ou não fazer churrasco nenhum, entendeu? Levava um vasilho de alguma coisa para comer lá na beira do rio, entende? Com os meninos e tal, bora tomar banho de rio, dar risada, entende? E desfrutar do que era possível desfrutar. Então, ainda que não é meu assunto aqui nessa manhã, mas eu queria dizer isso para você. Sua vida tem aí coisas que o Senhor tem dado para você, para serem desfrutadas, né? Então, às vezes a gente vive ansiando, né, pelo um perfeito, ansiando por uma ideia de algo que a gente queria ter, mas às vezes não tem, não é verdade? Você queria ter, mas não tem. Ok, mas e o que você tem? Entende? O que você tem? Mas desfrute, né? Então, por exemplo, a gente está aqui, beleza, então a gente está aqui pertinho, então já moramos aqui, perto da praia, muito bem. Mas as férias, vamos colocar aqui, as férias perfeitas seriam assim, seria de repente poder alocar um lugar lá, pé na areia, né? Com pensão completa, não precisar carregar cadeira, levar lanche, mas às vezes não dá para ser assim. Então, se não dá para ser assim, a gente fica em casa mesmo, né? A gente leva a matula, meu amigo, leva a caixa, beleza, e
ótimo, maravilha, pronto, só alegria. Entende? Então eu tô te falando, desfruta. Desfruta aí, vai, do que Deus é pra você. Se queria ter um café da manhã lindo, maravilhoso, uma mesa recheada de muita variedade, não dá pra fazer assim, então varia com o que você tem, velho. Faz assim, um ovo cozido, um ovo mexido, um ovo mais ou menos cru, igual o povo chique come assim, com a gema mole. Tudo que você tem hoje é ovo. Então faz um ovo mexido, um ovo remexido, um ovo fritado, um ovo cozido. Entende? E dê graças a Deus, e se alegre com aquilo que o Senhor te deu. O Senhor é bom, o Senhor ama você. O Senhor ama você. E não é meu assunto nessa manhã aqui, mas eu preciso falar isso aqui pra você. Aproveite, não vai ter outro dia igual hoje, velho. Não vai ter outro dia como hoje. E é possível que ali na frente você vai olhar para hoje e é possível que você vai ter saudade de coisas que você tem hoje e que você não vai ter, ali na frente você não vai ter, mas hoje você tem, entende? Hoje você tem, desfruta hoje. Eu esse ano, meus filhos vão fazer aniversário, né? De 15 anos, minha menina faz 15 anos esse ano, minha caçula, meu bebezinho, meu xodózinho, 15 anos. Meu primogênito faz 18 anos, 18 anos, o último ano dele na escola. Essa parte é boa porque é mensalidade, né? Mas 18 e 15, eu tava com eles, agora, né, a gente tá aqui de férias. Então, a gente fica o dia inteiro embolado, né? E eu vendo eles tomando banho de praia, aquele negócio todo, e a gente ali, e olhando para aquilo, eu pensando, meu Deus, que privilégio que ter uma família, ter filho. Eu tava curtindo aquilo e assim, gravando aquilo dentro da minha cabeça e pensando, meu Deus do céu, não vai demorar, não vou ter isso aqui. Não vai demorar, esses meninos vão bater a asa. Entende? Eles vão bater a asa. E aí eu vou vir aqui, vou estar de férias, eu e a minha esposa amada, querida. Graças a Deus que eu tenho ela. Mas as coisas elas vão mudando. Então, desfruta hoje. O que você tem hoje? Você tem um menino perguntando, pai, o que é isso? O que é aquilo? Mas por quê? Por quê? Por quê? Por quê? Por quê? Por quê? Tipo assim, nunca termina os porquês. Então, desfruta isso, dá risada disso, brinca com isso, vai surfando a onda do porquê das perguntas até o fim, vê até onde esse menino dá conta de ir com essas perguntas. Não estressa não, cala a boca menino, você não tem fim essa perguntação sua. Tem fim sim, tem fim, daqui a um tempo eles não perguntam mais por quê. E se você não cuidar bem, vai virar um adolescente chulezento, enfesado, rabugento, que não quer nem conversar contigo mais não. Os meus não são assim, graças a Deus. Ai meu Deus, levanta a mão pro céu todo dia. Meus meninos, graças a Deus, não viraram os adolescentes rabugentos. Mas cresceram, eu já vejo que aquela necessidade daquela conversação, daquela perguntação, não existe mais, não existe. Eles têm os amiguinhos deles da escola, da igreja, né? Principalmente da escola também, mas da igreja, tem o povo da célula. Então assim, o mundo deles já tem um mundo lá, o mundo desde a adolescência, e já tem as modas esquisitas, que é os gostos esquisitos pra caramba, que não adianta você falar, porque não adianta. Então já tem o mundo deles, ótimo, beleza. Mas você nota que as coisas elas vão mudando, né? Então desfruta. Perdão de estar complicando o assunto aqui essa manhã, mas eu sinto falar isso aqui pra você. Desfruta. Você tem um marido aí na sua casa? Desfruta desse marido, amigo. Desfruta. Tem um monte de mulher que não tem, queria ter. Então desfruta. Você tem uma mulher, meu querido? Desfruta. Ela tá brava hoje? Mas que bom que ela tá brava, senão que ela tá viva. Ela tá viva. Não, pastor, hoje ela tá igual um demônio. É porque os hormônios estão aí, fique bom. Ela tem hormônio. Que beleza. Glória a Deus, tá vivo, tá respirando. Tá brigando contigo, que bom que ela tá brigando contigo, ela tem força para brigar, né? Que legal, podia estar em cima de uma cama, vegetando, respirando por aparelho, não ia brigar contigo, não ia ter TPM, não ia fazer do seu dia, às vezes, uma confusão danada. Pois é, e ela tá fazendo hoje, que bom, tem saúde para brigar contigo, que bênção, né? Aleluia. Pois é, meu amigo. É assim que é a vida. Desfruta. Entende? Desfruta. Já fez um café? Já fez um café?
Faz um café, filho. Sente o cheiro daquele trem passando. Coisa boa, sentir o cheiro de café. Você tá entendendo? Faz um café. Pastor, que tem uma varanda. Não tem uma varanda? Então vai pra janela. Olha o sol pela janela. Você tem uma janela, que bom, glória a Deus. Aleluia, mas querer ter uma varanda, mas não tem, mas você tem olhos para ver o sol, pelo menos pela janela. Que bom. Mas eu moro numa casa, nem dá para ver o horizonte, então olha para cima. Você tem um pescoço que faz assim, então aproveita. Entendeu? Tá cheio de coisa boa na sua vida. Tá cheio de coisa boa na sua vida. Entende? Olha, enxerga isso aí. Desfruta isso aí da parte de Deus. Em nome de Jesus. Amém? Tô impossível hoje, né? Nem dei bom dia e já é 6h41. Espírito Santo de Deus, meu Pai do céu. Bom, para você que já chegou aqui, muito bom dia. Seja bem-vindo. Glória a Deus pela sua vida. E eu quero compartilhar algo aqui com você que eu sinto de Deus aqui. Eu quero, você sabe, né? Eu não fico aqui para falar coisa bonita para você, não. Eu tô aqui para falar o que eu percebo que o Espírito Santo quer falar. Primeiro comigo, depois contigo também. Por isso, pão quentinho, entendeu? Não é caviar quentinho, nem é estrogonofe quentinho, não é nada disso, não. É pão quentinho, bem simples, né? E é bem direto, né? Bem facinho de comer. Então, se você não ouviu o que eu vou falar ainda, fica com essa parte, entendeu? Abraça seus meninos, abraça sua mulher, curte seu café, seu chimarrão, entendeu? O visual aí da sua janela. Não sei o que é. Você está indo pro serviço? Que bom que você está no serviço. Então vai feliz. Vai feliz. Você está aí, dentro do busão, né? Indo pro serviço. Que bom que você tem um ônibus. Que benção. Glória a Deus. Você podia ter que estar indo de a pé pro serviço. Imagina, você tem um busão para ir. Que benção. Glória a Deus. Aleluia. Desfruta. Antes de reclamar, entende? Não reclama não, desfruta. Deus é bom, Deus ama você. Deus ama você. Olha o que a palavra diz, lá em Romanos, capítulo 8, verso 9. Vamos seguir, a gente está aqui, né, nesse capítulo. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, com letra maiúscula. Se é que o Espírito de Deus habita em vós. Mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Uau! Essa palavra é muito poderosa. Olha o que Paulo diz. Que nós não estamos na carne, mas nós estamos no Espírito. Por quê? Porque o Espírito habita em nós que somos de Cristo. Ele diz que se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é de Cristo. Ou seja, todos os que são de Cristo, eles são habitados pelo Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo habita em nós que somos de Cristo. Todos nós que somos, que você é de Cristo. Então, se você é de Cristo, o Espírito Santo, o Espírito de Deus habita em você. E isso assim, eu fiquei pensando aqui nessa manhã, gente, que coisa mais gloriosa. Que coisa mais gloriosa. Você pensa, essa habitação aqui é um negócio que é constante. Onde você está aí agora? O Espírito Santo está aí com você. O Espírito, se você nasceu de novo, o Espírito Santo habita em você. Habita com você. E é uma habitação que é permanente. É permanente. E isso é tão poderoso, porque como é que está seu dia hoje? Está feliz? Está alegre? O meu está legal pra caramba, porque eu venci aqui, né, 5 e pouco, aí o dia está lindo, cada dia está mais, cada vez está mais bonito, aqui meditando a palavra, orando, estava ouvindo uma canção, estou aqui compartilhando com você a palavra, meu penúltimo dia de férias, vou para a praia com minha família, tomar um banho bem gostoso numa praia bem boa, que nós vamos escolher, que aqui tem muita, glória a Deus, aleluia, que bom, aleluia, amanhã é o último dia, nós voltamos e ótimo, para o ano da multiplicação, glória a Deus. Mas às vezes seu dia não está legal não, às vezes não está legal, está doente, está doente, está com uma dor, está com sintoma,
Está com uma doença, com uma enfermidade, ou está preocupado, ou tem conta para pagar, tem problema para resolver, tem questões que estão aí, pressões e tantas coisas. Ou às vezes pecado, você pisou no tomate, você está mal porque você fez uma bela de uma... Não vou falar a palavra, fica feio. Entendeu? Você fez uma bela, jogou no ventilador, entendeu? Uma confusão para você mesmo. E aí? Pois é, o Espírito Santo está aí. Você nasceu de novo? O Espírito Santo habita em você. Com você. Em você. Aí no meio dessa confusão. E sabe o que vai te fazer, te ajudar a sair daí? Não é você ignorar a presença do Espírito. Não é você viver como se ele não estivesse. Sabe? Não é você ignorar a presença dele por condenação. Sabe? Por ficar achando que, porque você, né, pisou no tomate, agora, imagina, né? Pois é, você pisou no tomate, mas ele está aí junto com essa confusão, essa melequeira que você fez. O Espírito Santo está aí. Você arrumou confusão com os outros, brigou, arrumou desavença. Agora tem que ir lá pedir perdão, nem tem coragem, porque você fez tanta bobagem, entendeu? Ou está ofendido. Agora, às vezes seu dia está mal porque você está ofendido com os outros, apontando o dedo para os outros, brigado com os outros. Pois é, o Espírito Santo está aí no meio dessa confusão que você arrumou. Ele está aí no meio dessa confusão. E eu vou te falar, o que vai te fazer sair daí é exatamente ter consciência de que o Espírito Santo habita em você aí. No meio disso aí. O Espírito Santo está aí. E ele está aí para te ajudar. Ele está aí para exatamente tirar você daí. Entende? Quando a gente lê aqui esse texto, é inevitável que a gente vá lá naquela referência da promessa do Espírito. Quando Jesus promete o Espírito, lá em João 14:26, olha o que ele fala, eu preciso ler isso aqui para você. Ele diz assim, mas aquele Consolador, o Espírito Santo que o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo que vos tenho falado, tudo que eu tenho dito para vocês. Então, olha que coisa mais poderosa esse aqui. Então, esse Espírito Santo que habita em nós, que habita em você, ele está aí para fazer o quê? Jesus diz, o Consolador. O Espírito é o Consolador. Sabe o que é Consolador? Consolador aqui no original é Paracletos. Paracletos é alguém chamado para estar ao lado para ajudar. Enviado para estar ao lado para ajudar. É um ajudador, um auxiliador. Ou então, irmão, isso aqui especialmente para você nas suas lutas de hoje, nas suas dificuldades de hoje. Sim, porque às vezes nós temos as dificuldades, que eu sei, às vezes são dificuldades idiotas. Não? Você não tem umas assim? Você tem umas dificuldades que são idiotas. Perdão com a palavra, mas é o que eu sinto às vezes de minhas dificuldades. Idiotas. Sim, idiotas. Uns negócios que assim, nem tem porquê tá aí. Você nem tinha por que achar que isso aí é uma dificuldade diante do tamanho do Deus que você serve. Sim, mas a gente assim, na pequeneza da gente, meu Deus do céu, a gente fica embolado, sofrendo, ansioso, preocupado, assim, com coisas que não precisava jamais estar aí, não tem por que estar aí, mas a gente, na pequeneza da gente, a gente fica embolado, sofrendo com isso aí. Pois é, você tem um ajudador, o Espírito Santo. Ele é enviado não para te condenar. Ele é enviado não para pesar o seu coração, sua mente, para fazer com que fique ainda mais difícil de caminhar. Não, ele é enviado para te ajudar. Entende? É o ajudador. É o ajudador, o auxiliador. Ele caminha com você. Então eu estou te falando aqui nessa manhã, quando eu falo aqui, o Espírito Santo está aí, amigo. O Espírito Santo está aí com você. Sim. Pastor, eu estou assim, eu nem levantei da cama hoje, eu estou deprimido, estou aqui sem nem coragem de levantar, eu queria morrer, eu queria que o mundo acabasse em barranco para mim morrer,
encostado, porque eu estou sem força, sem energia, eu estou sem... Pois é, eu vou te falar, tá ruim, o dia tá ruim, o Espírito Santo tá aí para te ajudar, para tomar você pela mão, assim, ó, para colocar a mão aí, ó, debaixo, sabe, aí dos seus ombros, para te levantar, para te ajudar a caminhar. É o seu ajudador, enviado para estar ao seu lado. Entende? Ele está com você, ele mora com você. Ele mora com você. Mora com você. Aí, nessa vida que você vive. Sim, ele mora aí. E eu vou te falar, ele vai te tirar daí, dessa dificuldade. Sim, ele te levanta dessa cama aí. Ele te levanta dessa dor, dessa tristeza, dessa confusão às vezes. Entende? Dessa coisa de não saber para onde ir, de não saber o que fazer, como fazer. Ai, pastor, você fala disso assim com propriedade. É porque eu sou gente igual você, meu querido. Quantas vezes o Espírito Santo já me tirou? Sim, quantas vezes o Espírito Santo já me tirou? Sim, quantas vezes? Ele não está só contigo, não, ele está comigo também. Exatamente. Está comigo também. Então, eu estou te falando aqui de algo que eu experimento realmente, esse auxílio do Espírito, essa presença desse Espírito que habita comigo, com você, para me ajudar. E aí, se você pensar, assim, quem é o teu ajudador? É o Espírito que pairava sobre a face do abismo lá em Gênesis. O Espírito que tomou a palavra que foi liberada lá em Gênesis e criou todas as coisas, esse Espírito habita aí com você. O mesmo Espírito que pairava sobre o abismo, sobre as trevas, sobre o caos lá de Gênesis, ele habita. E aí, o que é legal assim, ó? Por que não é um problema? Deus não tem problema de habitar no meio dessa confusão sua aí. É porque o Espírito pairava sobre a face do abismo. Para quê? Para transformar aquilo ali. Por que nós temos um dia tão lindo, um mundo tão lindo? Porque olha aí pelo reflexo, que coisa mais linda. Tá lindo o dia hoje tá assim, uau! Tô imaginando como é que vai estar a praia hoje, vai estar um negócio maravilhoso. Por que tem esse mundo tão lindo aqui? Sabe por quê? Porque o Espírito pairou sobre o abismo, sobre o caos, sobre a confusão, sobre as trevas. E quando a palavra saiu da boca de Deus, o Espírito transformou essa palavra, agiu nesse mundo e criou esse mundo cheio de vida, lindo, maravilhoso que a gente tem. Então olha aqui, o Espírito paira aí também, essa rabugice sua, essa peçonha. Mas isso é ruim. Ai, pastor, você está falando o quê? Estou falando exatamente o que você está ouvindo. Sim, mas tu é ruim. Tu é ruim, mas tu é ruim. Mas você foi alcançado pela graça de Deus. Você ouviu o Evangelho. Você nasceu de novo. Mas ainda parece o outro, ainda parece a concorrência, porque não foi transformado ainda muito. Mas nasceu de novo. O Espírito Santo está aí no meio dessa ruindade aí. E sabe o que vai acontecer contigo? Ele vai transformar. Um dia você ainda vai se ver no espelho, você vai se assustar. Você vai falar, uau, gente do céu, cadê aquela pessoa? Cadê aquela pessoa peçonhenta? Cadê aquela pessoa entojada? Cadê aquela pessoa ruim, parecia uma falta de fôlego? Pois é, o Espírito Santo que pairava, que agora está aí pairando, no meio dessa confusão toda sua aí. Ele transforma, ele muda a gente, irmão. Ele transforma a gente. É maravilhoso, né? Ele transforma a gente. Mesmo Espírito, o Espírito, o Consolador, o Ajudador. Agora, Jesus, ao prometer, né, o Espírito, ele diz que o Espírito nos ensinaria. A Nisa está rindo aqui. A gente ri, eu também rio de mim, porque eu fico pensando, meu Deus do céu, só o Espírito Santo mesmo. Só o Espírito. Jesus diz que ele nos ensinaria. Eu estava olhando o original aqui, antes de compartilhar com você.
original aqui, do ensinar aqui, é o didasco, se eu não me engano, que é o falar, ensinar falando, falar. Então, pensa isso, o Espírito Santo, irmão, ele habita aí com você para falar com você, para te ensinar, para ensinar você, ensinar o caminho, ensinar como é que sai disso aí que você se enfiou, sabe? Ensinar como caminhar com Jesus, ensinar o caminho certo, a direção certa, a decisão certa, a postura certa, o posicionamento certo. O Espírito Santo está aí para isso, entende? Para te ensinar. E o texto diz, para nos fazer lembrar as coisas que o Senhor tem ensinado. Então, nos faz lembrar a palavra, nos faz lembrar o Evangelho, nos faz lembrar a mensagem do Evangelho, da graça de Deus. O Espírito Santo faz isso com a gente, o Espírito Santo faz isso com você, sabe? Ele está aí para fazer isso hoje. Então, não ignore a presença do Espírito, pelo contrário, viva consciente dessa presença, sabe? A nossa dificuldade, às vezes, é que a gente não é consciente da presença. Sim, a gente vive como se a presença não estivesse, sabe? Mas está, como se o Espírito não estivesse, mas ele está. Como se a presença não fosse real, mas ela é, entende? E aí, por ignorar a presença, a gente fala o que não deveria, a gente ignora o chamado do Espírito para a oração, ignora o chamado do Espírito para buscar a Deus, ignora o chamado do Espírito, às vezes, para fazer algo, né, para tomar uma determinada postura, para corrigir alguma coisa, sabe? Ou segue trilhando o caminho da carne, ou o caminho da peçonha, igual eu falei aí. A gente ignora a voz do Espírito. Também não ignore, não. Ele está aí para te ensinar, para te fazer lembrar, para te ajudar, para te consolar, para te auxiliar, para te ajudar a caminhar. Entende? Você não vai ficar no meio do caminho, sabe? Você não vai perder essa batalha. Não, você não vai, se você não ignorar a presença, a voz do Espírito. Você não precisa incumpridar esse sofrimento, não. Você pode sair daí hoje. Ouça a voz do Espírito. Sim, ouça a voz do Espírito falando com você nessa manhã. Entendeu? Ouça a voz. E siga a voz. Dê crédito à voz do Espírito Santo falando no seu coração. Caminhe com ele. Desfrute dele. Nesse dia, entende? Ao finalizarmos aqui, põe um louvor aí, adore ao Senhor, coloque uma canção de adoração e desfrute da presença do Espírito, converse com ele, ele está aí. Às vezes você tem ignorado ele, decida não ignorar, fale, Espírito Santo, o Senhor está aqui, eu quero ouvir sua voz, eu quero perceber sua presença, eu quero ser guiado, eu quero ser dirigido pelo Senhor, me guia nesse dia, me direciona nesse dia, fala comigo agora, Senhor, me mostra o caminho a seguir. Ele vai fazer isso, você vai ver, seu dia vai ser revolucionado por essa presença maravilhosa. Amém? Aleluia. E já deu meu tempo aqui, vamos orar? Ai, Jesus da glória, feche seus olhos aí, invoca a presença do Espírito por um momento, perceba ele aí, perceba, ele já está, ele não vai vir, ele já veio, ele não vai estar, ele já está. Precioso Espírito Santo, Senhor, nessa manhã, nós como filhos e filhas reunidos aqui nessa conexão, nos voltamos para Ti, nos voltamos para essa bendita presença, ó amado Consolador, enviado para nos ajudar nas nossas fraquezas, enviado para nos ajudar nas nossas limitações, enviado para nos ajudar, Senhor, nos nossos tropeços, enviados para nos ajudar nas nossas fraquezas. Senhor, eu oro nessa manhã, especialmente por aquele que está se sentindo fraco,
estava se sentindo fraco, abatido, oprimido, entristecido, deprimido. Gente, talvez que estava me ouvindo, Senhor, me assistindo, deitado na cama, sem força para levantar, sem força para encarar o dia, sem força para encarar o leão, o gigante, na mente, nas emoções, sem forças para encarar a vida, as confusões que a própria pessoa arrumou para si mesmo. Mas o teu Espírito é o consolador, é o ajudador. E é exatamente para isso que o Senhor está aí, para ajudar essa pessoa. Espírito Santo, agora eu te peço, toca, Senhor, nessa vida, toca nessa mente, toca nessas emoções, toca nessa alma. No nome de Jesus, traz ordem a esse caos, traz ordem a esse caos. Preenche esse vazio, meu Deus, esse vazio, esse coração que estava vazio, solitário. Preenche com a tua bendita presença, com a tua maravilhosa presença. Preenche esse coração. Oh, Senhor, traz alegria para esse ambiente triste, para esse ambiente deprimido, traz alegria, traz luz. Senhor, para esse ambiente de trevas, traz luz. No nome do Senhor Jesus. Ô Senhor, a tua palavra diz que o Senhor viria para nos ensinar. Não nos ensinar, Senhor, ensina essa pessoa hoje, agora, nessa manhã. Ó Deus, que aquela peça que está faltando, ensina aquela direção que está faltando, aquele posicionamento que está faltando, aquela resposta que estava faltando, traz hoje. Que esse seja o dia da resposta. Precioso Espírito Santo, em nome do Senhor Jesus, no nome do Senhor Jesus, faz lembrar a palavra, faz lembrar o ensino, faz lembrar a verdade, em nome do Senhor Jesus. E eu oro, Senhor, profetizo sobre a vida, Senhor, desse irmão, dessa irmã, nessa manhã, Senhor, nesse dia, ó Deus, que assim como em 6 dias o Senhor transformou o caos, o vazio, as trevas em uma criação linda, perfeita, harmoniosa, cheia de vida, que cresce, que se multiplica, que assim seja também na vida do meu irmão, da minha irmã, que em poucos dias, precioso Espírito Santo, o caos dê lugar à ordem, a escuridão dê lugar à luz, o vazio dê lugar ao preenchimento da tua presença, a morte dê lugar à vida, oh Senhor, e a perda dê lugar à multiplicação e ao crescimento, para a glória do Senhor. Bendita presença, te invocamos nessa manhã, bendita presença, desfrutamos de ti nessa manhã, cremos na verdade da palavra, Senhor. O Senhor Espírito Santo habita em nós, que essa presença bendita preencha, Senhor, cada vida, cada casa, cada casamento, cada coração. Nesse dia, temos um dia cheio, repleto da tua presença e de todas as consequências que essa presença traz. A presença do Espírito, a pessoa do Espírito. No nome de Jesus, te damos liberdade para nos ajudar. Te damos liberdade para nos ensinar. Te damos liberdade para nos fazer lembrar de todas as coisas nesse dia. Em nome do Senhor Jesus eu oro. Amém e amém. Glória a Deus. Amém. Ah, Senhor, é tão maravilhoso. Não dá vontade nem de parar, não é verdade? Mas você não precisa parar. Eu vou cortar aqui só para o vídeo não ficar imenso. Né? Mas você pode não deve desfrutar dessa presença aí. Em nome de Jesus. Depois me conta os efeitos. Eu creio que Deus vai fazer milagre. Tem gente que vai ver milagre hoje pela presença do Espírito. A presença do Espírito vai operar milagre na sua vida nesse dia. Amém? Depois você me conta para me abençoar, ok? Deus te abençoe. Essa live fica salva aqui no meu Instagram. Depois compartilha ela com os outros.
ela te abençoou? Então multiplica a bênção, né? Compartilhando aí em nome do Senhor Jesus. E amanhã, quinta-feira, a gente volta com mais um pão quentinho direto do céu para o seu coração. Que Deus te abençoe. Obrigado pela sua presença e até amanhã, em nome de Jesus.